Um homem armado subiu ao palco no meio do show de Tim Maia, gritando que ele tinha desrespeitado o seu nome e exigindo explicações na frente de 3.000 pessoas. A segurança congelou, porque reconheceu quem era aquele homem. Mas a reação de Tim nos próximos 40 segundos transformou uma situação de morte iminente em algo que ninguém esperava. Como um cantor cercado por músicos e fãs, conseguiu desarmar um chefe de facção usando apenas a palavra. O que aconteceu naquela sexta-feira de 1986 no Clube Mackenzie, no subúrbio do Rio, é o relato mais visceral da inteligência de rua de Tim Maia. Prepare-se para descobrir como Tim Maia encarou o cano de um calibre 38 e saiu de lá não como vítima, mas como um aliado respeitado. Era 23 de agosto de 1986, uma noite de sexta-feira que parecia ser apenas mais uma celebração do soul brasileiro no Mackenzie Sport Club, no bairro de Pilares, zona norte do Rio de Janeiro. O Mackenzie era o coração do subúrbio, um lugar onde o povo ia para esquecer os problemas e mergulhar no balanço de Tim Maia. O ginásio estava entupido, o calor era sufocante e o suor escorria pelas paredes. Tim estava no auge da sua segunda música da noite, quando percebeu um movimento estranho na lateral esquerda do palco. 2 seguranças do clube, homens experientes, tentaram barrar alguém, mas recuaram imediatamente quando o intruso mostrou algo debaixo da camisa social branca. O homem subiu os degraus com a postura de quem era o dono do lugar. Ele tinha cerca de 35 anos, usava uma corrente de ouro grossa no pescoço e um calibre 38 aparecendo claramente na cintura, que ele fazia questão de não esconder. A banda Vitória Régia, percebendo o perigo, parou de tocar quase instantaneamente. O baterista largou as baquetas, o baixista recuou 2 passos e o tecladista olhou para Tim, esperando um sinal de pânico ou uma ordem para correr. Mas Tim Maia permaneceu imóvel no centro do palco, segurando o microfone e olhando fixamente para o homem que agora caminhava em sua direção, enquanto a plateia começava a perceber que aquele não era um fã comum em busca de um autógrafo. O silêncio que se formou no ginásio era físico, um vácuo de som onde só se ouvia a respiração pesada de 3.000 pessoas em choque. O homem parou a apenas 2 metros de Tim e disse alto o suficiente para o microfone captar. "Você falou meu nome na rádio semana passada. Disse que eu era bandido e que gente como eu não merecia respeito. O confronto real estava acontecendo ao vivo, sem roteiro, entre um artista amado e um criminoso que comandava o tráfico em 3 comunidades da região e tinha a fama terrível de resolver seus problemas pessoalmente. Todos sabiam que qualquer gesto interpretado como medo excessivo ou desrespeito poderia terminar em tragédia para Tim e para todos que estavam ali por perto. A tensão no Mackenzie Sport Club era tão palpável que parecia uma névoa densa cobrindo o palco. Pessoas nas primeiras fileiras começaram a se abaixar, enquanto outras, tomadas pelo pânico, corriam silenciosamente para os fundos do salão. Mães abraçavam seus filhos, tentando protegê-los de um desfecho que parecia inevitável. Ali, no centro de tudo, Tim Maia continuava imóvel, sentindo o suor escorrer pela testa. Um suor que não vinha mais do esforço das luzes, mas do calor de uma situação de vida ou morte. Ele sabia que qualquer palavra mal colocada, qualquer gesto de medo exagerado ou arrogância, poderia ser o gatilho para uma tragédia sem precedentes. O homem armado deu mais um passo, repetindo a exigência de um pedido de desculpas público diante das 3.000 pessoas que assistiam ao confronto real entre a música e o crime. A voz do invasor era controlada e fria, o que assustava ainda mais do que um grito, pois demonstrava que ele estava no comando total da situação. Foi então que o síndico fez algo que deixou todos sem entender nada. Ele sorriu. Não era um sorriso de deboche ou de nervosismo, mas aquele sorriso largo e genuíno que Tim Maia dava quando algo o divertia de verdade, ou quando ele percebia uma saída mestre em um beco escuro. Ele baixou o microfone, eliminando completamente a distância de segurança que qualquer pessoa sensata tentaria manter de um cano de revólver, e caminhou em direção ao homem. "Você tem razão", disse o síndico, em um tom alto o suficiente para que todos ouvissem. "Eu falei sim que bandido não merece respeito, e continuo falando." A plateia engasgou coletivamente. Alguns soltaram exclamações de pavor, acreditando que Tim tinha acabado de assinar a própria sentença de morte ao reafirmar sua posição diante de um chefe de facção armado. O homem inclinou a cabeça, sem acreditar no que ouvia, e levou a mão à cintura, próximo ao calibre 38. Mas antes que qualquer movimento violento ocorresse, Tim Maia continuou com sua lógica imbatível de rua. "Mas eu não estava falando de você.
Porque você não é bandido. Bandido é covarde. Rouba de quem não pode se defender. Você não faz isso. O silêncio que se seguiu era tão pesado que dava para ouvir a respiração ofegante das pessoas nas primeiras fileiras. Tim Maia estava redefinindo os termos da conversa ali mesmo, sob a mira de uma arma. Ele continuou, olhando nos olhos do invasor. Você cuida da sua área, todo mundo sabe disso. Você não mexe com trabalhador, não mexe com criança. Você tem código. Bandido não tem código, bandido é qualquer um. E você não é qualquer um. A postura do homem mudou sutilmente. Os ombros ficaram menos tensos e a mão se afastou devagar da cintura. Ele não esperava por aquilo. Ninguém esperava. Tim tinha transformado um confronto de morte em uma discussão sobre princípios e honra, sem se rebaixar e sem pedir desculpas por algo que não sentia. O síndico então fez o movimento mais arriscado da noite. Virou de costas para o homem armado e caminhou calmamente até o microfone que havia deixado no chão. Ele o pegou e se dirigiu à plateia como se estivesse apresentando um velho amigo. Esse cara aqui é da minha quebrada. Eu conheço ele desde moleque. Ele podia ter virado muita coisa pior, mas escolheu ter princípio. Tim estava reescrevendo a narrativa na frente de 3.000 testemunhas, humanizando o invasor e desarmando a situação através da empatia, e não da submissão. O destino do show e da vida de todos ali presentes estava pendurado por um fio de reconhecimento que só o síndico sabia tecer. O silêncio que se formou no Mackenzie era tão espesso que parecia que o tempo havia congelado dentro daquelas 4 paredes de concreto. O homem armado, que segundos antes parecia pronto para uma execução pública, ficou estático, processando as palavras de Tim Maia. Ele deu mais 2 passos em direção ao síndico, aproximando-se o suficiente para que apenas os músicos mais próximos pudessem ouvir o que seria dito sem o auxílio do microfone. Com um olhar que misturava incredulidade e uma estranha forma de admiração, ele perguntou em um tom ríspido: "Você é louco, Tim? Você é louco mesmo?" O síndico, sem hesitar um milímetro, soltou aquela risada característica, rouca e vibrante, que ecoou pelo ginásio. "Eu sei, todo mundo sabe disso", respondeu Tim, com a calma de quem está conversando em um botequim da Tijuca. "Mas eu não minto. Eu não falei de você naquela rádio porque eu não falo mal de quem tem palavra." Foi nesse instante que o impensável aconteceu, gravando-se para sempre na memória das 3.000 pessoas presentes. O homem estendeu a mão para Tim Maia. Eles se cumprimentaram com um aperto firme, seguido imediatamente por aquele abraço clássico de quebrada, onde as costas são batidas 2 vezes com força, selando um pacto de respeito que ia além de qualquer lei escrita. O invasor, que até então era a imagem do perigo, virou-se para a multidão e soltou um grito que serviu como uma ordem de liberação. "Continua o show. Vim resolver e resolvi. Agora é só alegria." A explosão de alívio da plateia foi quase física. Pessoas que estavam encolhidas se levantaram e o ar pareceu voltar a circular no Mackenzie. A banda Vitória Régia, ainda tremendo e com o coração batendo na garganta, retomou os instrumentos de forma quase instintiva. Tim Maia voltou para o centro do palco e começou a cantar novamente. Nos primeiros versos, sua voz saía um pouco mais rouca do que o habitual, carregando a adrenalina de quem tinha acabado de escapar de uma sentença de morte. Mas, como o profissional extraordinário que era, ele logo recuperou o domínio total da situação. O cenário que se seguiu foi surreal. O homem armado desceu do palco e postou-se exatamente na frente da grade, de braços cruzados, assistindo ao restante da apresentação com a postura de quem estava aprovando cada nota. Ele ficou ali até o final, garantindo que o restante da noite transcorresse sem qualquer outro incidente, tornando-se, ironicamente, o segurança mais intimidador que o síndico já teve na carreira. A energia no Mackenzie havia mudado completamente. O que começou como uma ameaça de morte transformou-se em um momento bizarro de entendimento entre 2 homens que conheciam as mesmas regras cruas da rua. Tim cantou mais 7 músicas naquela noite, mantendo uma presença de palco magnética, como se o confronto armado tivesse sido apenas um interlúdio ensaiado. Algumas pessoas na plateia ainda choravam de alívio, enquanto outras mal podiam acreditar no que tinham presenciado ao vivo. Um confronto real entre um ídolo nacional e o crime organizado, resolvido apenas com inteligência emocional e leitura de ambiente. Quando o show finalmente terminou, a tensão ainda não havia se dissipado totalmente nos bastidores. A equipe de produção estava nervosa, temendo que o homem fosse cobrar algum valor ou criar um novo problema na hora da saída. No entanto, ele apenas queria conversar.
Tim e o chefe da facção entraram juntos no camarim improvisado do clube, que na verdade era mais um depósito de materiais de limpeza do que um espaço para um artista. Ficaram ali por cerca de 20 minutos em uma conversa privada, falando sobre o bairro, sobre conhecidos em comum e sobre como a vida no subúrbio havia mudado desde que eram jovens. Ao sair, o homem deu um último abraço em Tim e disparou uma frase que resumia o sentimento geral. "Você tem coragem, brother. Tem poucos como você." Ele foi embora acompanhado por seus 2 seguranças, deixando um Tim Maia finalmente exausto, que se sentou em uma cadeira velha e permaneceu em silêncio absoluto por 5 minutos, enquanto o corpo relaxava após o choque. Aqui está a parte 4, a conclusão emocionante desta jornada, que transformou o medo em lenda. Este trecho foi expandido para manter a densidade narrativa e atingir a meta de 3.500 a 4.000 caracteres, focando no impacto histórico do evento e na filosofia de vida do síndico. Roteiro. Parte 4. A lenda do Mackenzie e o legado do síndico. Início do áudio. Nos dias que se seguiram àquela noite de agosto de 1986, a história começou a circular pelos bares, barbearias e esquinas de toda a zona norte do Rio de Janeiro. Como toda grande lenda urbana, o relato ganhava contornos diferentes a cada vez que era contado. Alguns juravam que o homem havia encostado o cano gelado da arma na testa de Tim Maia. Outros diziam que o síndico tinha desarmado o invasor com um golpe de mestre. Versões cada vez mais exageradas iam se formando no imaginário popular. Mas quem estava lá, entre o suor e as luzes do Mackenzie, sabia exatamente o que tinha presenciado. Uma lição rara de humanidade e coragem. Os músicos que trabalhavam com Tim começaram a comentar nos bastidores que aquele não era um episódio isolado. O síndico tinha um jeito muito próprio de lidar com o perigo, usando a palavra e a leitura precisa do ambiente, em vez de recuar ou se submeter ao pânico. O empresário de Tim, aterrorizado com o risco que o artista havia corrido, tentou convencê-lo a parar de fazer shows em clubes pequenos e desprotegidos do subúrbio. Mas o síndico, com a teimosia que era sua marca registrada, recusou terminantemente. Ele dizia que aquele era o seu público, que ele não ia abandonar a quebrada por medo, e que se precisasse parar de cantar nos lugares onde cresceu, então não faria mais sentido cantar em lugar nenhum. Tim continuou fazendo seus shows em Pilares, em Madureira e em Oswaldo Cruz, onde os cachês podiam ser pequenos, mas a plateia conhecia cada vírgula de suas letras. Nunca mais houve um episódio exatamente igual àquele, mas Tim Maia também nunca mudou sua postura. Ele continuou falando o que pensava em entrevistas, criticando autoridades, políticos e bandidos de verdade, sem nunca medir as palavras ou moderar o tom. Anos depois, ao ser questionado sobre aquela noite em uma rádio comunitária, ele respondeu com a simplicidade de quem entende a alma das ruas. "O cara não ia me matar. Ele só queria ouvir que eu não tinha falado dele. Eu dei um jeito de dizer isso sem mentir e sem me humilhar. Simples assim." Quando o entrevistador insistiu, perguntando se ele não sentiu medo, Tim riu e admitiu: "Tive medo sim, mas não dá para mostrar medo em uma situação dessas. Tem que manter a firmeza e tentar entender o que a pessoa realmente quer. Na maioria das vezes, não é violência, é reconhecimento." Essa fala resumia a maneira como o síndico encarava a vida. Uma mistura de coragem, esperteza de rua e uma compreensão profunda de que as pessoas agem por motivações que vão muito além da superfície. O homem que subiu ao palco naquela noite nunca mais apareceu publicamente ligado a Tim. Alguns dizem que foi preso, outros que saiu do Rio, mas a sua identidade real tornou-se irrelevante diante do mito que ele ajudou a criar. A cena do Mackenzie virou um segredo valioso para quem a presenciou. Uma história contada em mesas de bar quando alguém pergunta qual foi o show mais louco de todos os tempos. O clube Mackenzie Sport, infelizmente, fechou suas portas no início dos anos 2000. O prédio imponente deu lugar a um supermercado, depois a uma loja de construção, e hoje o que resta é um estacionamento cercado por grades. Ninguém que passa por ali hoje imagina que naquele chão de concreto rachado aconteceu uma das histórias mais tensas e improváveis da música brasileira. Mas para quem conhece o legado de Tim Maia, aquele terreno vazio ainda carrega memórias. Ele nos ensina que coragem não é a ausência de medo, mas a capacidade de agir com clareza, mesmo quando ele está presente. O síndico encontrou a terceira via, aquela que desarma o conflito sem precisar da mentira ou da humilhação, apenas conhecendo profundamente o mundo de onde veio.
Às vezes, a diferença entre a vida e a morte está na habilidade de entender o que a outra pessoa realmente precisa ouvir. E Tim Maia tinha essa habilidade de forma instintiva, construída em uma vida inteira transitando entre palcos, ruas e quebradas. A história do confronto no Mackenzie é o retrato mais fiel de quem foi Tim Maia, um gigante de voz e de alma, que nunca esqueceu de onde veio. Se você admira o síndico e se impressionou com a coragem dele nessa noite histórica, eu tenho um pedido especial. Inscreva-se agora no canal para honrarmos juntos o legado desse ícone. Deixe seu like para que o YouTube recomende essa história para mais pessoas e comente aqui embaixo de onde você está assistindo a esse vídeo e qual outra história do Tim você quer ver por aqui. Obrigado por acompanhar esse relato. Valeu, síndico! A gente se vê no próximo vídeo.